dia, quinto ano. Tudo certo com vocês? Bom, espero que sim. Então, agora nós vamos começar mais uma aula de arte, né? Nós vamos começar a apostila nova, a apostila do segundo bimestre, e nós vamos falar um pouquinho sobre a arte barroca, tá? E o que é o barroco, então? O barroco é uma arte que originou-se em Roma e depois Roma fica na Itália. E depois ele se esparramou por várias regiões da Europa, como a França, a Espanha, a Bélgica, tá? Ele começou a ser utilizado no século XVII, num período que a Igreja Católica tentava de qualquer maneira frear o protestantismo, tá? Ela manifestou-se de forma diferente em cada país, mas preservou uma característica básica, que era a diferença clara entre luz e sombra, ou melhor, entre claro e escuro, tá? Também preservou a sua dramaticidade, ilustrava sempre temas religiosos, e as pinturas do barroco retratavam os objetos e os seres com toda a realidade, tá? Então, ela mostrava as marcas do tempo, os defeitos físicos, os traços bizarros. Se a pessoa era feia, mostrava aqueles traços feios. Se a pessoa era carrancuda, mostrava aqueles traços carrancudos, tá? Então, não tem retoque algum para embelezar essa pintura. Retratava a realidade como ela era, tá? Bom, só para falar, o protestantismo é um movimento que surgiu para reformar a Igreja Católica, tá bom? Então, o barroco surgiu bem nesse momento aí, em que a Igreja Católica tentava frear o protestantismo, ok? Teve vários pintores muito importantes do barroco na época, tá? Gian Lorenzo Bernini foi um dos grandes artistas italianos que representou a arte barroca, tá? Ele foi um escultor, arquiteto e também pintor. As suas esculturas, seus edifícios e as fontes transformaram a paisagem de Roma. Ele trabalhou para todos os 8 papas que reinaram ao longo de sua carreira, tá? Mas um dos grandes precursores do chamado chiaroscuro foi o italiano Michelangelo Merezzi de Caravaggio. Caravaggio ficou conhecido como um artista tenebrista por seu estilo de pintura, pois ele mesclava fundos negros com focos de luz intensa, que é realmente o que eu disse para vocês, que o barroco ele tem essa diferença entre a luz e a sombra, ou entre o claro e o escuro, tá? Então, ele retratou o drama e o realismo em suas obras, tá? Então, ele foi um pintor que realmente ilustrava toda a realidade, mesmo que fosse dramática e de forma realista, tá? Ele era considerado um artista do gênero tempestuoso e conturbado. O que é isso? Ele era bastante agitado e violento, tá? Então, ele era um artista complicado. Bom, o Sepultamento de Cristo, também chamada a Deposição de Cristo, é uma das obras conhecidas de Caravaggio. Essa obra apresenta teatralidade, o drama e contraste entre luz e sombra. Vocês têm aqui a imagem dela, ó. Vocês têm aqui a imagem dessa obra. Opa, aqui. Essa obra aqui, ela é mostrada, então, que é o Sepultamento de Cristo. E mostra bem certinho o foco de luz nos personagens com um fundo muito escuro, uma sombra muito escura, tá? E aqui em cima, você tem um artista ilustrado na imagem A e um artista ilustrado na imagem B. O da imagem A, nós estamos falando de Gian Lorenzo Bernini. E o da imagem B é o Caravaggio, tá bom? Bom, vamos então, agora que você já sabe o que é a arte barroca, que é uma arte que preservava bastante a luz e a sombra, uma arte que mostrava toda a realidade, todos os defeitos, sem fazer retoques, com muitas características claras
e escuro, então mostrava esse contraste, tá? Bom, para isso, nós vamos fazer um ative a memória na página 251. Então, pega a sua apostila, por favor, abra na página 251. A prof vai ler o exercício 1 para a gente estar fazendo junto, combinado? Então, tá bom. Vamos lá. Uma das características marcantes da pintura barroca é o contraste entre o claro e o escuro. O grande representante barroco do chamado chiaroscuro foi o artista, lembra, vamos voltar lá no texto um pouquinho, onde fala aqui, um dos grandes precursores do chamado chiaroscuro foi o italiano Michelangelo da Caravaggio. Então, qual que é a alternativa correta aí que nós vamos marcar? Nós vamos marcar a letra C de casa, onde está escrito Michelangelo Meresi da Caravaggio, certo? Então, marca para a prof aí a letrinha C do exercício 1 da página 251, tá bom? Bom, nós temos um outro artista bastante importante do barroco, que chamava-se Diego Velázquez. Esse foi um pintor barroco, agora não mais italiano, um pintor barroco espanhol, tá? Aos 24 anos de idade, ele foi nomeado pintor da corte e ocupou essa função até o final da sua vida, tá? As suas obras, na maioria delas, retratava a família real e os membros da corte, tá? Na obra barroca, além de Bernini, de Caravaggio e o Velázquez, outros artistas também tiveram destaque, tá? Então aí foi uma arte que ficou por bastante tempo. Ela durou por muitos anos aí e ela era uma representação bastante expressiva. Então é uma obra que uma arte que a gente tem que levar em consideração a sua importância, tá? Então vamos só relembrar que o barroco é uma arte que expressa a realidade com os defeitos, sem retoques, mantendo diferença entre claro e escuro e também mostrando situações em que a gente tem luz e sombra, tá? Falei para vocês de 3 artistas principais. Falei para vocês, então, de Gian Lorenzo Bernini, falei para vocês do Michelangelo e também falei para vocês do Diego Velázquez. Bom, fizemos o ative à memória, exercício 1 da página 51, e agora vai a sua tarefa. Sua tarefinha de hoje, então, é página 251, exercício 2. Vou ler para poder explicar para vocês, tá bom? O artista espanhol Pablo Picasso fez várias releituras da obra As Meninas, de Velázquez. Você pode observar uma delas logo a seguir. A releitura proposta por Picasso apresenta características do cubismo, movimento artístico que se caracterizou pela geometrização das formas. Agora é a sua vez de fazer uma versão da obra. Lembre-se de que não é uma cópia original, tá? Você deve criar algo novo a partir dos elementos compositivos da obra que serve de inspiração. Use o quadro do encarte e bom trabalho. Então, vocês vão utilizar a imagem que está aqui, que é o quadro uma releitura do quadro As Meninas, de Velázquez, feito por Pablo Picasso. Então, vocês vão utilizar isso aqui como uma inspiração para fazer a obra de arte de vocês, tá? Então, essa é a primeira tarefa que vocês têm que me entregar. O exercício 2 da página 251. Combinado? Bom, para continuar, nós vamos falar um pouquinho de retrato e autorretrato. O retrato nós trabalhamos lá no comecinho da apostila. Vocês até me trouxeram vários tipos de retrato. E nós fizemos até o novo retrato que a gente chama de selfie. Não é verdade? Bom, um dos primeiros artistas a pintar retratos e autorretratos de que se tem conhecimento foi Leonardo da Vinci. Isso lá no século XV, tá? Antes ainda do surgimento do barroco, porque o barroco, eu falei para vocês que ele surgiu lá no século XVII, não é verdade? Entretanto, foi no barroco que essa forma de representação artística foi mais empregada. Então, agora no barroco, eles realmente faziam os retratos de forma bastante realista, tá? Bom, o retrato
ele é considerado o precursor da fotografia. Por quê? Antes da fotografia ser inventada, a única maneira de reproduzir graficamente as feições de uma pessoa era por meio de um desenho ou de uma pintura. Então, o retrato que um artista faz de um ou mais personagens pode não ser fiel à realidade. Por quê? Pode ser que ele não seja um artista tão realista, tão preciso, né? O autorretrato é um retrato que o artista faz de si próprio. Então, se eu me desenhar, eu estou fazendo um autorretrato. Os suportes para os retratos e autorretratos são pintura em tela, grafite em papel, recortagem e colagem, escultura, entre outros artifícios aí que a gente pode estar utilizando, tá? Um dos grandes nomes desse estilo na arte barroca foi o pintor e gravurista holandês chamado Rembrandt. Ele nasceu na Holanda em 1606 e viveu até o ano de 1669, tá? Ele fazia muitos autorretratos, então ele ficava se pintando, tá? Tanto que chegou a pintar cerca de 100 autorretratos. Aí, desde a sua juventude até a sua velhice, tá? Chegando até ser acusado de pintar somente o que desejava. E quando ele era questionado sobre essa situação, ele respondia o seguinte: quereram saber que espécie de pessoa eu fui. Nada melhor do que me retratar, né? Então, as obras, os síndicos da corporação de tecelões de Amsterdã, segundo o crítico de artes, é considerada uma das maiores realizações desse pintor holandês, tá? Bom, então vamos continuar com as nossas atividades. Agora, você vai abrir para mim a sua apostilinha na página 253. Prestem atenção na prof. Exercício 1. Retrato. Então, aqui na página 253, vamos lá, marca para a prof a letra A, onde está falando do autorretrato. E agora, vou passar para vocês a segunda tarefinha do dia. Abram a apostila na página 254, onde vocês têm o exercício 2. Eu vou ler para vocês o exercício para a gente poder saber o que vocês vão fazer de tarefa. Retrato é a representação artística que um artista faz de uma ou mais pessoas. O autorretrato é que o artista faz de si mesmo. Selecione uma foto do seu rosto para fazer um autorretrato e outra de uma pessoa ou várias pessoas que você conheça para fazer um retrato. Com base nessas fotografias, desenhe suas obras de arte nas molduras, utilizando o material de sua preferência. Se você quiser utilizar tinta de aquarela, lápis aquarelado, lápis de cor, giz de cera, canetinha, lápis grafite, fica a seu critério, tá bom? Então, você vai fazer na primeira moldura, essa moldurinha mais escura aqui, o seu autorretrato, tá? Você vai pegar uma foto e você vai fazer o seu autorretrato. E aqui na segunda moldurinha, essa moldura mais clara, você vai fazer o retrato de uma ou mais pessoas da sua família ou de amigos que você conhece, tá? E vai colocar nessa moldurinha mais clara. Depois que você terminar suas tarefinhas de hoje, que é o exercício 2 da página 251 e o exercício 2 da página 253, você vai tirar aquela foto bem caprichada, vai colocar o seu nome e vai enviar para a prof poder dar a nota. Combinado? Bom, então isso é o que nós temos para a aula de arte de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta a se ver na próxima quinta-feira com mais arte barroca, certo? Um beijo, quinto ano!